A paz do Senhor Jesus a todos e a todas, né? É com imensa alegria que viemos começar mais um dia, né? Mais uma terça-feira, né? Na presença do Senhor Jesus, agradecendo a Ele porque nós levantamos, abrimos os nossos olhos, né? Estamos vivos e respirando, é pela graça e pela misericórdia dEle. Porque ai de nós se não fosse a misericórdia de Deus, né? Amados, vamos abrir a nossa Bíblia lá em Esdras, capítulo 10, versículo 4. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Levanta-te, pois pertence este negócio, e nós seremos contigo. Esforça-te e age. Que poderoso esse versículo, né? Aqui, irmãos, fala sobre a liderança e o apoio de Esdras na implementação da lei de Deus, né? Após a descoberta que muitos judeus haviam se casado com mulheres estrangeiras. Esdras é encorajado e apoiado pelo povo a prosseguir com reforma, mostrando a importância da obediência e da restauração do relacionamento com Deus, né? Ou seja, aqui Esdras, irmãos, ele é conhecido, né? Ele foi conhecido na Bíblia como um homem que Jesus chamou ele para liderar. Ele teve uma liderança ali com aquele povo ali, né? Aleluia, com aquele povo ali daquela cidade, né? Então, irmãos, o que acontece? Sobre este problema aqui, o Esdras descobre que muitos judeus se casaram com mulheres estrangeiras, contrariando a lei de Deus. Ou seja, naquela época não podia se casar com mulheres estrangeiras, deviam se casar com as mulheres, né, que serviam o mesmo Deus de Israel, não é verdade? Só que houve a desobediência entre os homens. Muitos deles se casaram desobedecendo a lei do Senhor, a palavra do Senhor, né, para não se casar com as mulheres estrangeiras, mas eles casaram, né? Então Deus levantou Esdras para, né, para ele ter o quê? Para ele esforçar, né? Porque Deus estava com ele ali, para eles, né, para ele agir ali, né? Então o que ele fez? Qual foi a solução que ele tomou? O Esdras convoca a comunidade, causa um período de luto e jejum, e incentiva o povo a abandonar seus casamentos com mulheres estrangeiras, né? Então o povo reconhece o seu erro e se compromete a seguir o conselho de Esdras, demonstrando a importância da comunidade e do apoio mútuo na obediência, não é verdade? Esdras organiza a separação, amados, dos estrangeiros e a restauração dos casamentos de acordo com a lei de Deus, mostrando a importância da aplicação prática da lei da restauração da comunidade, né? Ou seja, se Deus não era naquele negócio, naquele casamento de homem com mulheres estrangeiras, deixando bem claro por que de estrangeiras, porque serviam a outros deuses, né? Não serviu o mesmo Deus que os homens serviam, né? Então, amados, o que acontece? Esdras demonstra a importância de uma liderança forte e inspirada que defendia ali a lei de Deus, né? E Deus ali gostava, e assim, eu creio, não está na Bíblia, estou falando eu imaginando, né? Que o Senhor fica muito feliz de ver que Esdras não correu daquele problema, não. Ele ouviu a voz do Senhor e proclamou ali, né, um jejum, um luto, né, um jejum para incentivar o povo, né, a se arrepender, não é verdade? E Esdras, irmãos, ele demonstra a importância de uma liderança forte e inspirada que defende a lei de Deus. A obediência, irmãos, é a resposta do povo que demonstra a importância da obediência à lei de Deus e a busca pela restauração do relacionamento com Ele, né?
Então, amados, em resumo, Esdras 10:4 destaca a importância da liderança, da obediência da comunidade e da restauração na vida espiritual do povo de Deus, mostrando como a busca pela verdade e a aplicação de Deus, da lei de Deus, né, pode levar à renovação e à reconciliação, ou seja, a não tornarmos inimigos do Senhor, porque quando nós desobedecemos a lei do Senhor, quando nós fazemos coisas que não agradam ao Senhor, né, nós estamos desobedecendo o nosso rei, né? Nós estamos fugindo aí da liderança, porque Deus é o nosso líder, é o nosso rei. Então, amados, nós temos que entender que se a gente praticar algo que Deus não está gostando, claro, sim, vamos sofrer as consequências, mas Deus, ele, pela sua infinita misericórdia, ele nos dá graça, né? E nos perdoa e nos dá uma segunda chance, graças a Deus, porque aí de nós, né? Se a gente não tivesse chances com o Senhor Jesus, estaríamos perdidos. Mas só que Deus quer também o quê? Que a gente se renuncia, que a gente também o quê? Volte para Ele enquanto há tempo, que a gente se vista de luto, que a gente jejue, que a gente clame, que a gente ore, que peça perdão, não é verdade? Que nós olhamos para dentro de nós, né? Então, irmãos, sobre a restauração, a reforma e a restauração dos casamentos são exemplos de como buscar pela obediência que pode levar à restauração do relacionamento com Deus e da comunidade, né? Então, nós temos que entender que temos que ser obedientes, né, à voz do Senhor. E naquela época era a lei, irmãos. Então, a lei do Senhor tem que prevalecer. E quando o Senhor via que estava saindo do eixo, fora do lugar, o Senhor convoca Esdras, né? Levanta-te, pois te pertence este negócio, né? E nós seremos contigo, esforça-te e age, né? Ele, como ali líder daquele povo, Jesus levantou ele, não, Esdras, levanta, vamos embora fazer um jejum, vamos, né? Então, Esdras obedeceu, né? Então, o que a passagem de Esdras nos ensina, né? A passagem de Esdras nos ensina, né, que a gente aprende como o Senhor dá ao seu povo capacidade de vencer a oposição e fazer a sua vontade. Ou seja, não é porque a lei, vamos supor, eu não vou falar coisas aqui, porque tem coisas que no YouTube não pode falar, né? A gente tem que evitar. Vamos supor, surgiu uma lei aí contra tananã, né? Aí todo mundo ali concorda, sim, 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 mas Deus levanta sim os opositores, que é o quê? Os que são contra esta lei, porque não agrada ao Senhor. E nós temos o direito de proclamar, orar, jejuar, porque, irmãos, tem batalhas que nós vencemos, não é discutindo, não é reclamando, não. Tem batalha que nós venceremos ela no jejum, na oração e na presença, a presença mesmo com Jesus. A presença ligada e firmada com Ele, irmãos, né? Porque às vezes, só com a nossa boca, nós não vamos resolver nada. Nosso braço não vai resolver nada. Mas de uma coisa eu posso falar para os irmãos, amados, o jejum, o joelho no chão, a boca no pó e a oração diante do Senhor, irmão, move montanha, move o coração, transforma, resgata, restaura. Não tem nem como explicar, né? Como que é importante, né? A gente fazer a vontade de Deus, que é buscar Ele em primeiro lugar, né? E não ir a favor do que aborrece o Senhor. Vamos supor, se a gente sabe que aquela lei ali, aquele ali não agrada o Senhor, se a gente assinar embaixo e concordar, a gente estamos errados, amados. Porque nós temos que concordar com a lei do Senhor, não é verdade? Com a lei dele, porque a lei de Deus é justa e verdadeira, não é verdade? Então, qual que é o propósito aqui do nosso irmão Esdras, né? O objetivo da missão dele era ver como estava a condição espiritual do povo judeu. Com as ofertas, ele teria que comprar animais e outros produtos para ser utilizados nos sacrifícios. Esdras tinha também autoridade para nomear magistrados e juízes que julgassem o
povo além do rio Eufrates. Ou seja, olha a importância, né? Deus chamou Esdras para uma grande importância aí, para liderar um povo, né? E não é fácil, amados, liderar um povo, mas se a gente coloca Deus em primeiro lugar, se a gente é obediente, como Esdras foi, né? Obediente com o Senhor, pode ter certeza, amados, nós vamos vencer a batalha, vamos vencer a guerra, mas se nós sermos obedientes à palavra do Senhor, né? E o significado, amados, do nome Esdras, espiritual, o significado deste nome significa ajuda ou auxílio, refletindo a ideia de um instrumento de Deus para o auxílio e a reconstrução espiritual. Ou seja, olha para você ver o significado espiritual forte no nome Esdras, né? Então, assim, significa o quê? Restauração para o povo, né? Uma reconstrução espiritual, né? Aleluias, é muito importante, amados. Então, nós temos que, né? Aleluia, glória a Deus, entender que Deus quer, né? Que nós levantemos, agimos conforme a vontade dEle, orando, buscando Ele, clamando a Ele, porque só Ele vencerá nossas pelejas e nossas batalhas, né? Então, que nós venhamos, aleluias, confiar em Deus e ser obedientes como Esdras e como muitos outros na Bíblia, né? Quantos e quantos irmãos e irmãs do Senhor aí na Bíblia foram obedientes ao Senhor e obteve a vitória e obteve a resposta de Deus, né? Então, para mim e para você não é diferente, porque nós também podemos ter a vitória, nós podemos ter a resposta de Deus. Mas para isso nós temos que seguir a Jesus, né? Obedecer a Ele e não ir a favor das coisas erradas, não. É a gente compreender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e saber se isso agrada ou não agrada a Deus, porque não adianta. Tem até aquele velho ditado que fala, né? Maria vai com as outras. Não, nós não podemos ser assim. Nós temos que rever, nós temos que estudar, nós temos que pedir ao Espírito Santo um discernimento, uma ajuda espiritual. Pai, isso é certo? Pai, isso está correto? Pai, eu estou fazendo certo? Nós temos que pedir ao Senhor direção, né? Porque senão, irmãos, nós nada vamos poder fazer e nós vamos sair perdedores, né? Mas aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião. E que nós venhamos continuar confiando e entendendo, né? Que Deus é o nosso Deus, que é o nosso Pai, que é o nosso refúgio e que Ele deixou a lei para nós aí, para homens e para mulheres. E temos que obedecer conforme a vontade dEle e não fugir da vontade dEle, obedecendo a voz dEle e o que Ele fala. Amém? Que Deus abençoe os irmãos poderosamente. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus.